Olá, esse é um vídeo um pouco mais longo, mas eu quero que você preste atenção nessas informações. Vamos falar da tão propalada holding familiar. Tenho recebido muitas perguntas sobre este tema, perguntas como essa. Meu pai tem uma chácara, uma casa e um carro. Somos em 3 filhos e agora ele pensa em criar uma holding familiar. Ele está certo? Essa é a pergunta. Vamos lá. A holding familiar, apesar de suas vantagens em planejamento sucessório e proteção patrimonial, pode não ser a opção mais adequada em algumas situações. Vamos lá. Antes, peço que você me siga, curta, compartilhe esses vídeos sobre o direito sucessório. Vamos a essas situações. Patrimônio pequeno ou simples, por exemplo. Se o patrimônio familiar for modesto e consistir em poucos bens, os custos de criação e manutenção de uma holding, taxas de registro, honorários de advogados, honorários de contador, custos operacionais, podem não compensar os benefícios. Tá? Outra situação, poucos herdeiros e relações familiares harmoniosas. Quando há poucos herdeiros e um bom relacionamento familiar, a complexidade de uma holding pode ser desnecessária. Um inventário amigável pode ser um processo relativamente simples e menos custoso. Uma outra possibilidade, necessidade imediata de venda de bens. A transferência de bens para uma holding pode gerar custos tributários como o ITBI, o imposto sobre transmissão de bens imóveis. Se a intenção da família é vender alguns desses bens em um futuro próximo, essa transferência inicial pode gerar um custo desnecessário. Outra questão, desinteresse ou discordância familiar. A criação e a gestão de uma holding familiar exigem o envolvimento e o consenso dos membros da família. Se houver desinteresse, discordância ou dificuldade de comunicação entre os familiares, a administração da holding pode se tornar um problema, anulando com isso os benefícios. Temos uma outra questão, a busca por liquidez imediata na sucessão. Embora a holding facilite a transferência das cotas ou ações, a liquidez dos bens pode não ser imediata após o falecimento. A venda de imóveis ou outros ativos dentro da holding ainda levará tempo. Se os herdeiros precisarem de recursos financeiros imediatos, o inventário tradicional pode, em alguns casos, permitir a venda de bens de forma direta, embora possa ser mais demorado no geral. Um outro lado aqui, a complexidade e os custos de manutenção. A holding familiar é uma estrutura jurídica que exige uma gestão contábil e jurídica contínua. Os custos de manutenção, honorários de contador, como já falei, do advogado, as taxas, devem ser consideradas e podem ser significativos ao longo do tempo. Outro lado, a complexidade da estrutura pode demandar um conhecimento específico para a sua gestão, para a sua administração, exigindo a contratação de profissionais especializados. Também, mudanças frequentes no patrimônio. Se o patrimônio familiar está em constante mudança, com compra e venda frequentes de bens, a estrutura da holding pode se tornar burocrática e exigir muitas alterações contratuais, gerando com isso custos adicionais. Em resumo, a decisão de criar uma holding familiar deve ser baseada em uma análise cuidadosa do perfil patrimonial da família, dos seus objetivos de planejamento sucessório, dos custos envolvidos e da dinâmica familiar. Mas, repito, um patrimônio pequeno não vale a pena criar uma holding, tá? Por definição, uma holding, quando os grandes empresários criam uma holding serve para administrar outras tantas empresas. Entendeu? Mas num patrimônio pequeno, não vale a pena. Entendeu ou não? Se não entendeu, entre em contato, passe a me seguir que a gente conversa melhor.